No dia 4 de outubro é celebrado o dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais e também da natureza. O santo também é conhecido como padroeiro dos pobres. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. É apenas um pequeno trecho da linda oração de São Francisco, que pregava a importância do amor ao próximo. E você sabia que na Diocese de Apucarana existem 3 paróquias que receberam o nome de São Francisco? Pois é, uma delas fica aqui em Arapongas e a igreja se prepara para celebrar essa data tão especial para os católicos. Dia 4 é celebrado a data de São Francisco, esse santo que é tão querido pela comunidade católica. Conta um pouquinho da história de São Francisco para a gente. São Francisco, profeta para nossos dias. E a gente refletiu um pouco sobre isso, né? Como mesmo ele tendo vivido entre o fim do século XII e o início do século XIII, né? Faz 800 anos, 700 anos que ele... Não, 800 anos que ele morreu, né? Ele continua sendo bem atual, né? Porque a mensagem dele é a mensagem para nós. Nós vivemos numa época que tem 2 grandes problemas, né? Um é o problema de ver que a solução dos problemas do mundo fica no egoísmo. Cada um puxar para si. A economia fala nisso assim, sem vergonha nenhuma, né? E quando cada um puxa para o seu interesse, as coisas funcionam, né? E outro é o descuido com a natureza, né? Problemas ecológicos, o aquecimento global e tantos outros. E São Francisco, que viveu nessa época tão diferente da nossa, nos tem muito a dizer sobre isso, né? Ele era de uma família abastada, o pai dele era um negociante de panos e roupas finas em Assis, que é uma cidade que mesmo hoje é pequena, naquele tempo era menor ainda. Mas era uma pessoa abastada, um jovem assim, que como muitos jovens se preocupava em gozar a vida, ter amizades, não era uma pessoa ruim, não fazia maldades, mas também não fazia grandes coisas. Até que ele teve, de uma forma ou de outra, um encontro com Jesus, né? Provavelmente através da meditação da palavra de Deus, na Bíblia, através da oração, né? A mãe dele era muito religiosa e ele passou a pensar e começou a ver que Jesus tinha um cuidado especial com os pobres. Então ele... Por exemplo, uma ocasião ele pegou os panos do pai dele e distribuiu entre os pobres que estavam passando frio. A região da Úmbria, onde fica Assis, é um lugar onde no inverno faz muito frio. E o pai dele ficou, imagine, né, um negociante que vê todo o seu produto sendo dado, né? E aí ele falou, então fique com tudo. Ele foi na praça da cidade, entregou toda a roupa, ficou sem nada. E falou, não quero nada mais do senhor, porque eu tenho um pai que é melhor que o senhor, né? E ele passou a viver na pobreza e procurava levar a mensagem de Deus aos pobres e também aos outros para que cuidassem mais dos pobres, né? Então, fazer entender que a solução dos problemas não está no egoísmo, mas no amor. Na capacidade de se doar, de dar a vida, de ajudar, de acolher. Hoje, o Papa Francisco, que escolheu esse nome justamente por causa de São Francisco de Assis, né? Fala muito
que nós precisamos nos libertar da cultura do descartável, em que as pessoas são as mais descartáveis, né? E São Francisco, para as pessoas descartáveis, por exemplo, um dos gestos importantes dele foi uma vez ele encontrou um leproso, né? E ele deu um beijo no leproso, né? Que é uma coisa que as pessoas nem não tocavam, né? Para mostrar que ele valorizava todas as pessoas, né? Então essa mensagem de uma vida que não se impressiona com a riqueza, mas que sabe deixar as coisas para poder conseguir coisa melhor, é uma mensagem para todos os tempos, mas especialmente para os nossos tempos. Isso também o levou a valorizar a natureza. Ele chama os bichos, as plantas, a terra, até a própria morte de irmãs, né? E então tirou aquela ideia de que o homem tenha o direito de aproveitar da natureza, de explorar a natureza, né? Nós hoje estamos vivendo numa época em que este jeito de ver as coisas está levando ao aquecimento global, né? Problemas seríssimos. Estão dizendo que não é verdade, que não existe aquecimento global, que é tudo conversa de gente que não tem o que fazer. E ela justamente está falando isso, né? São Francisco também, sem ter essas ideias, não tinha problema de aquecimento global no tempo dele, né? Não tinha conhecimento da capacidade humana de fazer tanto estrago na natureza. Era muito mais limitada a ação humana, né? A população do mundo era muito menor e não tinha uma tecnologia mais avançada que pode produzir, mas também pode destruir. Não tinha uso dos combustíveis fósseis, né? A não ser um pouco de carvão para aquecer os ambientes. Mas mesmo assim ele tem essa visão que serve para nós hoje. Essa visão de que nós precisamos ver a natureza como irmã, cuidar dela como cuidar de nós mesmos, como cuidarmos uns dos outros. E aqui em Arapongas existe a paróquia, né, que leva o nome de São Francisco e é a terceira da diocese, né, padre? Sim, a nossa diocese tem 3 paróquias dedicadas a São Francisco. Tem a paróquia de Califórnia, que já é mais antiga. Tem a paróquia de Godoy Moreira, que é lá dos anos 70, mais ou menos. E a nossa paróquia, que o ano que vem, 2020, faz 25 anos. Ela fica na região norte da cidade de Arapongas, na saída para Londrina, saindo para Londrina à direita, né? É uma paróquia muito grande, se diz que tem mais de 30 mil habitantes, mas é uma paróquia que tem esses 25 anos de história e se formou assim na base de envolvimento ativo de todas as pessoas, né? Tem muita liderança leiga, muito animada. Temos as nossas diaconias espalhadas por toda a paróquia, em que as pessoas se sentem mais próximas da igreja e assim acredito que está fazendo um bom trabalho de evangelização, mas tem muito mais coisa para fazer. E no dia 4, é o dia de São Francisco, acontecem celebrações especiais nesse dia? Vai ter uma missa também dedicada aos animais, né, padre? No dia de São Francisco mesmo, que é sexta-feira, nós vamos iniciar o dia com o ofício das comunidades da nossa igreja paroquial de São Francisco, às 6 horas da manhã. E depois, à noite, às 8 da noite, nós temos a presença do nosso bispo, Dom Carlos, que vem celebrar conosco para celebrar esse dia, né? Uma missa solene da festa de São Francisco. Depois, no domingo, lembrando, é uma tradição antiga de nossa paróquia, lembrando que São Francisco tinha esse carinho especial com os animais, temos às 10 horas da manhã a missa com a bênção dos animais, né?
Sempre a igreja fica cheia de gente que leva seus bichos de estimação, né? Passarinhos, e cachorros, e gatos, e peixe, e até mesmo outros animais exóticos. Eu nunca vi cavalo, nem rinoceronte na igreja, mas se tiver, pode trazer também. Padre, e qual seria, então, para quem acompanha a gente em casa, de repente a mensagem que o senhor poderia deixar, a mensagem de São Francisco, para a gente poder refletir também um pouco, que São Francisco sempre deixou uma mensagem tão bonita para todo mundo, né? E veja, né? Ele soube descobrir o que tem mais valor na vida. Nós temos refletido sobre isso de domingo atrás do outro, a palavra de Deus nos falando, repetindo o mesmo assunto sobre o perigo de a gente, em vez de servir a Deus, servir o dinheiro. E São Francisco entendeu isso e procurou servir a Deus. Ele viveu uma vida de pobreza, para assim dizer, extrema. Não precisamos viver assim como ele, mas o exemplo dele é importante para nós, né? Que nós não coloquemos em primeiro lugar as coisas e o dinheiro, mas a convivência, a fraternidade, a solidariedade, o cuidado com os mais necessitados, o olhar para os pobres, a confiança em Deus, que nós, por confiar nele, também ajudamos as pessoas a confiar em Deus, porque a graça dele vai chegando a quem se sente abandonado através de nós, que fazemos parte da Igreja de Cristo. E, além disso, a mensagem ecológica, né, de zelar pela nossa natureza, de não fazer nem coisas pequeninhas que podem estragar, né? Mesmo jogar um papel de bala na rua, ou um palito de fósforo, um toco de cigarro, já vai ajudar a prejudicar a natureza, né? Evitar o desperdício, não fazer o possível para diminuir o uso de coisas descartáveis, para que os que, como a famosa menina sueca, a Greta, e tantos, mas fora dela, milhões de crianças que são da idade dela, mais novas, possam ter um mundo em que viver, e não um desastre ecológico que vai destruir a felicidade da vida de muitos. São Francisco nos deixa esse recado, que não podemos deixar de procurar viver, né? Que a mensagem de São Francisco entre em nosso coração. Gostou do nosso material? Deixe aquele like, compartilhe nas redes sociais, ajude o nosso canal a crescer ainda mais. DATV, o canal oficial da Diocese no YouTube.